Olá, seja muito bem-vindo a você que acompanha mais uma edição do OAB Amazonas em Destaque. Nós estamos aqui com mulheres militares, personalidades dessa carreira que muita gente admira e tem vontade de ingressar. Além das mulheres militares que estão aqui com a gente, nós estamos também com o professor Luiz Henrique, ele que é presidente da Comissão de Defesa Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, CDN, Amazonas. Perfeito. E a gente vai começar aqui. Como que a atuação do CDN, como é a atuação do CDN dentro da seccional? Bom, a CDN agora iniciou as suas atividades, nós tomamos posse no dia 23 de janeiro e estamos iniciando um trabalho muito incipiente, um trabalho na área de defesa que pouca gente conhece. Mesmo os próprios colegas que estão no quadro da OAB, os advogados, eles realmente têm desconhecimento da área. E nós, com essa primeira programação, em parceria, dentro do canal da OAB, nós vamos fazer a nossa homenagem ao Mês Internacional das Mulheres. Essas nossas guerreiras que trabalham nas Forças Armadas, prestando um serviço de grande qualidade à nossa pátria. E isso hoje para nós é um motivo de muita alegria, sabe, Samira, de tê-las todas aqui conosco. Nós temos uma representante da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. Isso para nós, é uma satisfação muito grande. E vamos aproveitar esse momento para que nós possamos aí, quem sabe, falar de algumas atividades que vocês desempenham aqui na Amazônia. E eu aqui tenho uma pergunta que eu fiquei muito curioso e estava muito ansioso para que nós chegássemos nesse momento, que era justamente para perguntar o seguinte: como é que surgiu esse desejo de ingressar nas Forças Armadas? Quem é que se sente à vontade aí para começar? Vamos esquecer que aqui, eu sei que a senhora é um capitão do Exército, temos aqui uma tenente, mas claro que a hierarquia e a disciplina nós sabemos que é a base, Existe uma previsão constitucional que fala a respeito da hierarquia e da disciplina, mas o ambiente aqui vai ser um ambiente agradável, de bate-papo, o papo como nós estávamos tendo aqui antes de iniciarmos a gravação, que estava um ambiente muito bacana. Muita gente vai ficar curiosa, curiosos, os ouvintes, como é que é o nome aqui? Os telespectadores, porque para mim também é novo estar aqui e as pessoas vão ter muita curiosidade sobre as atividades que vocês desempenham nas Forças Armadas. Mas a pergunta é o seguinte: como foi que surgiu esse desejo de servir a pátria? Quem quer começar? Então, me apresentando, eu sou a 3ª Sargento Regiane, sou da Marinha do Brasil. E o desejo, ele é de infância. Eu sempre quis ser militar na minha família. Não tem militares, efetivamente. Eu sou a primeira militar da família. E eu sempre achei incrível o trabalho que as Forças Armadas realizam para o nosso Brasil. Antes o desejo era pelo Exército, E aí o Papai do Céu escolheu para mim a Marinha. E eu sou muito grata por estar na Marinha. E aí eu comecei a estudar, aquela coisa toda, sempre gostei muito da área da saúde, da enfermagem e uni o útil ao agradável, Quis cuidar de pessoas e defender a pátria. Fiz o concurso em 2015, o concurso nome é Corpo Auxiliar de Praças, A gente ingressa como cabo, já tem uma especialidade, uma formação, uma pré-formação. E aí, depois dessa formação de cabo, e o desejo só foi crescendo cada vez mais. O sonho só foi aumentando cada vez mais. A pergunta é, tá valendo a pena? Muito. Vale muito a pena. Muito mesmo. Que bacana. Capitão, e aí? Como é que foi? Conta aí pra nós. A minha história de amor com o Exército é uma história de amor mesmo, Porque eu conheci o Exército através do meu esposo. Eu não tinha contato com a área militar, eu não tenho ninguém da minha família que é militar. E nem que tenha servido no serviço militar obrigatório inicial ali. Então eu conheci o Exército através dele. E aí eu era muito jovem, nós nos casamos, eu passei a viver a vida militar junto com ele e surgiu o desejo de ingressar na força, Ele me inspirava e eu achei que seria bom para nós, não só para mim como pessoa, como profissional, mas para nós num todo, como a família que a gente estava começando ali. Então eu já era formada, já era jornalista de formação e resolvi fazer o concurso para o quadro complementar do Exército, que tinha
né, a área de comunicação social. Então, igual a Regiane também, foi unir o útil ao agradável, porque eu entrei na minha área para trabalhar na área de comunicação social dentro do Exército e saí percorrendo aí o Brasil na linha de frente da comunicação. E isso tem quanto tempo, mais ou menos? Tem 11 anos. Caramba. Agora eu estou há 11 anos na Força. Capitão, o quadro complementar, salvo engano, a formação é em Salvador? Isso. Perfeito. É um ano de formação em Salvador, na escola que hoje é a Escola de Saúde e Formação Complementar, que uniu essas duas escolas, né? A Escola de Saúde que funcionava no Rio de Janeiro, ela foi transferida para Salvador, para as instalações da Escola de Formação Complementar, e hoje toda essa área de profissionais que já são profissionais qualificados nas suas áreas, ingressa no Exército por meio de concurso público. Até que idade, nessa área. capitão? Olha, houve uma mudança. Na minha época era até 35 anos. Agora que houve uma reestruturação da carreira, se não me engano é até 32 anos que se pode ingressar por meio desse concurso. Porque existe a previsão de 35 anos de trabalho na Força e existem as cotas compulsórias, enfim, né? Uma Perfeito. série de situações ali que a legislação prevê as idades para que a gente possa entrar e desempenhar a nossa função até o final da carreira. Né? Essa informação que a senhora está prestando, ela é relevante demais, porque muitas mulheres, não só as mulheres, né, embora o programa seja especificamente para fazer essa homenagem para as senhoras, mas os jovens do nosso país vão ver, e muitos vão ter curiosidade de saber. A grande parte dos nossos jovens não sabe que existe essa escola lá em Salvador, e que alguns que estão já na faculdade ou concluíram a faculdade, eles podem prestar a escola do Saúde e Formação Complementar. Hoje o nome da escola é SFSEX, que a gente fala dentro do Exército, né? A SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar, que recebe todos esses profissionais, enfermeiros, médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários, psicólogos, advogados, administradores, também o pessoal da parte de informática, tecnologia da informação, comunicação social, enfim, uma série de profissionais que dão suporte à área, à atividade fim do Exército, que é a defesa da pátria. Um quadro multidisciplinar, né? Sim. E dando oportunidade para vários segmentos de formação acadêmica. Isso é fantástico. Bom, então nós temos aqui uma carioca com esse sorriso lindo, né? Respeitosamente. Temos aqui uma mineira. E temos aqui a nossa tenente representante da Força Aérea Brasileira, piloto de helicóptero, mais conhecido como asas rotativas. Fala da tua experiência aí, Tenente Mariana. Então, sou a primeira Tenente Mariana, sou também do Rio de Janeiro, mas do interior, né, Paracambi. E, na verdade, durante a minha formação no ensino médio, eu queria fazer engenharia. E engenharia, no ramo da engenharia, o ITA e o IME são muito renomados, né? Eles têm uma reputação de formar engenheiros de ponta no país, né? Então, durante meu estudo do ensino médio, eu já comecei a conhecer um pouco mais das escolas de formação, né, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. E na minha época, não faz tanto tempo assim, né, uma década, mas na minha época existiam algumas oportunidades que não tinham hoje, que hoje existem, né? Existe agora a oportunidade de ir para a AMAN, existe a oportunidade de entrar para a EPICAR. Então, quando eu concursei, eu não logrei êxito em ir para o ITA, fazer engenharia aeronáutica, mas eu passei na Academia da Força Aérea e eu falei, eu acho que eu vou me dar uma oportunidade de conhecer, porque se eu não vou desenvolver, eu gostaria pelo menos de ver como que é, vamos conhecer um pouco a carreira. E eu não me arrependo em nada, porque acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Olha, eu vou te contar um segredo, mas por favor, não fala pra ninguém. Já faz muitos anos que eu voo, né? Eu te juro que eu me sinto muito mais confortável e seguro quando eu sei que a comandante é uma mulher. Confesso pra ti, eu prefiro 1000 vezes voar com as mulheres, né? Me diz uma coisa, na época que você entrou na AFA, qual que era a nota de corte para os aviadores? A nota de corte é a mais alta, né? Não sei, mas você lembra? Eu peguei pesado agora, né? Não recordo, eram 25 vagas, eu não lembro, mas eram 25 vagas, a taxa era alta de pessoas por vaga, mas a pior seleção, vamos dizer assim, né? A maior seleção acontece depois que você entra. Porque de 25 que entraram,
6 ficaram, entendeu? Nossa, 6? Não é para desmotivar, mas é porque as pessoas, elas começam a procurar outras coisas, né? Depois que elas entram, elas não se identificam muito com a carreira, ou não... A maioria vai embora antes do voo. Olha, na verdade, me que é o mais corrige. importante. Tá, mas no teu tempo de voo, no teu tempo de academia, na realidade, vocês já faziam no primeiro ano ou era no segundo? Não, eu fazia no segundo ano. Tu já foi no segundo, porque agora estão fazendo no primeiro, né? Mudaram para o primeiro ano. Estava dando muito, eu diria assim, se fazia um investimento muito grande no militar. Sim. E eu sei que tem um teste lá, agora me corrige, por favor, é LACEL o nome, é isso? Quando você está ali no T25? NACEL. Eu vou perguntar para vocês, né, como, se vocês são mães, se todas aqui são mães, e como que, se quem for, como que concilia, né, essa vida de mãe com a vida de militar. Quem quiser responder, fica à vontade agora. A única mãe sou eu. É você. Você vê que tá um pouco assim na cara que você é a única mãe? Acho que você tem cara de mãe. Tem cara de mãe. Cara de mãe militar. Tenho cara de mãe. Como que é essa vida? Essa vida é desafiadora. Essa vida é muito desafiadora. Mas eu tenho certeza absoluta de que a diferença da vida da mulher que é militar não é muito diferente da vida de qualquer mãe que trabalha no nosso Brasil afora, né? Eu creio que a gente sempre busca fazer o melhor e sempre busca dar o melhor da gente nos espaços que a gente está, né? Mas é muito difícil você não achar que tá faltando quando você tá em casa e faltando quando você tá no trabalho também, né? Eu acho que é uma realidade que acompanha todas nós, né? Mas eu sou muito workaholic, assim, eu tenho esse problema, né, de ficar muito ligada no trabalho, porque eu faço o que eu gosto de fazer, né? Então eu estou sempre em contato com aquilo que eu gosto de fazer. Então eu estou sempre pensando, estou sempre tendo ideias. Aí as minhas filhas reclamam: mamãe, você só fala de trabalho. E você imagina, meu marido também é militar. Então eu falo de quartel quando eu estou no quartel e eu falo do quartel quando eu estou em casa também. Então é o tempo todo a gente conversando de quartel, de quartel, de quartel. E aí eu falo com ele, tenho ideias, porque eu queria fazer um material assim, porque eu estou pensando em fazer tal coisa e tudo mais. E aí ele me dá ideias e a gente conversa, a gente troca. E aí as crianças vão pegando aquilo, né? Que aquilo é importante para você, que aquilo é legal e passam a admirar, né? Então hoje eu tenho me policiado um pouco mais nessa área, tentando ficar mais com eles quando eu estou com eles, né? E ter também em mente que em casa só tem uma mãe, né? Só tem eu que sou mãe, né? Lá no CMA tem muitos militares, mas na minha casa só tem eu. Então a gente vai tentando achar esse equilíbrio, né? Essa situação de você ser imprescindível na vida dos seus filhos, porque a gente verdadeiramente é imprescindível na vida dos filhos da gente. Mas a gente também tem o trabalho que faz parte do nosso ser, né? A carreira militar, igual a Mariana estava falando. Muita gente desiste no meio do caminho, né? Entra na escola e depois desiste, não quer mais, acha um outro caminho. Eu percebi muito isso quando estava servindo na academia militar. Também vi as primeiras cadetes entrarem, né, para a área combatente. Fiz parte ali do projeto de ingresso das mulheres na linha de ensino militar bélica. Então a gente estudava muito isso, como que isso ia acontecer. Capital, em que ano que elas entraram? Elas fizeram o primeiro concurso em 2016. Então são menos de 10 anos, então. Isso, não. Muito recente. Eu falo meninas, né, por uma forma carinhosa, mas essas mulheres elas são os primeiro-tenente agora. Elas se formaram em 2021. Então, são quantas, mais ou menos? Estou falando de quantas pessoas? A primeira turma ingressaram 40. No Espadim, elas já eram 32. Nossa. 30, né? Aí eu não sei exatamente quantas se formaram no final. Mas acontece isso, porque a carreira militar, ela é um sacerdócio. Ela é um sacerdócio, né? Acho que todo mundo aqui compartilha dessa ideia. Porque ela corta a nossa vida na diagonal. Ser militar corta a nossa vida na diagonal.
está em todos os aspectos da nossa vida. Não só como a gente se comporta dentro do quartel e o trabalho que a gente desempenha, mas também como a gente se comporta na vida civil, né, fora do quartel. Então, a gente é o tempo todo militar. Então, não é só ali dentro. Eu também sou militar quando eu sou mãe dos meus filhos. Então, na hora que eu chego lá, gente, tá na hora de acordar, vamos lá, vamos pra escola. A gente já começa, ó, são 5 minutos pra eu tomar banho, contando. E elas ingressaram, as coisas são meio assim. Elas ingressaram na AMAN, então, no material bélico e no serviço de intendência. No serviço de intendência, isso. Hoje existe mais alguma área de atuação ou continua material bélico, Matibel e serviço de intendência? Para a carreira das oficiais, se não me engano, ainda são essas duas. Para a carreira da área das sargentos, elas se expandiram um pouco mais para a área de comunicações também, tem a parte de manutenção de aeronaves, elas também entraram na aviação. Então, na carreira das praças, ela teve uma expansão da atuação feminina. Muito bacana. É muito curioso, porque a sargento Rejane, eu vi a tua bio, você trabalha no operacional. Fala um pouquinho aí dessa tua operação. Como é que funciona isso aí? Sim, então. Eu sou apaixonada pela parte operativa, desde sempre, mas não iniciei na parte operativa. Iniciei, dizemos, na parte mais tranquila, né? Que a formação, como eu disse, lá de cabo, do CAP, é uma formação da Armada, não é de fuzileiros navais, não é da Marinha de Guerra. Então, assim, só que eu sempre fui apaixonada por isso e eu ficava buscando como que ia suprir, como que eu ia conseguir realizar esse lado operativo. Efetivamente, o meu lado operativo eu comecei a exercer aqui em Manaus, quando eu vim para cá. Quando eu ainda servia no Rio de Janeiro, eu era da parte da assistência do hospital. Sempre vislumbrei a parte da enfermagem operativa, que é um curso recente que eu fiz agora, há pouco tempo, no ano passado, no final do ano passado. Então, assim, quando eu cheguei aqui em Manaus, que eu tive contato com o primeiro batalhão de operações ribeirinhas, que eu vi, caraca, embarcação para tudo quanto é lado, aquele apoio, aquele suporte que a gente dá nas ribeiras, eu quero, aí comecei a me preparar, consegui o êxito de ser a primeira mulher a ser operações ribeirinhas, né? Primeira do Brasil. Parabéns. Primeira do Brasil, do curso expedito de operações ribeirinhas. Que legal. Então nós tivemos esse privilégio, Não né? foi? Que coisa boa, né? Eu acho ótimo. Sim. E sabe, Sargento Rejane, eu fiquei curiosa para saber, porque você vem de uma área marítima, né? Do Rio de Janeiro. Como foi essa adaptação aqui no nosso clima, no Rio? Como é que foi esse choque cultural, vamos dizer assim, né? O choque ele é mais cultural do que climático, né? Porque no Rio de Janeiro tem todos os climas. Então lá tem calor o tempo inteiro, né? E aqui é muito quente. Só que a adaptação foi acontecendo gradativamente, né? Quando foi ver, eu já estava adaptada, já fazia parte do meio. Com relação à cultura em si, é muito novo. Você vai tendo esse contato, vai olhando o linguajar, a forma de falar, a forma de se comportar do ribeirinho, ele é bem diferente, né? Mas aí foi acontecendo gradativamente. Olha, como amazonense, eu vou te dizer uma coisa. É o povo mais acolhedor do Brasil. Verdade. Caboclo do Norte, eu me coloco nessa condição. Nós somos, assim, muito acolhedores. Misa, vou te falar uma coisa. Vou contar um segredo aqui. Outro segredo que hoje é a tarde das revelações. Olha, você que está nos vendo agora aí pelo YouTube, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando vocês à noite ouvirem aí barulho de helicópteros, olha quem é que está aí fazendo voo de instrução. E hoje ela tem um voo de instrução. A Tenente Mariana, logo que veio para Manaus, compondo lá o sétimo do oitavo grupo de aviação asas rotativas, ou seja, helicópteros. Está lá, não está comandando, mas está como piloto de helicóptero. Do quadro de tripulantes. Do quadro de tripulantes, porque é o nome. Aprendi mais uma. Agora vamos lá. Fala um pouco para nós como é que vai ser esse voo de instrução hoje à noite. Então, hoje temos um piloto novo, né? Está no 2º ano agora. Ele já passou pelo início de adaptação à aeronave. E agora a gente vai começar a formar ele como comandante de aeronave, né? Ele é o primeiro piloto.
E aí eu estou como instrutora e é um voo noturno usando o óculos de visão noturna, né? Aquele que chamam de NVG, ou mais comumente OVM. Que é, você bota no escuro, brilho total, você bota o óculos e você consegue ver de noite, com um pouco de luz que tenha, né? Porque ele amplia a quantidade de luz que você tiver ali. Bom, vou fazer uma pergunta aqui, eu não sei se a senhora pode revelar, até porque são às vezes questões de segurança nacional, mas como é um voo de instrução, qual é a tripulação do helicóptero numa operação como essa? Nessa é só a adaptação básica do piloto, de um tripulante, então vamos com 4 pessoas. A gente varia, né, depende do tipo de missão, mas é basicamente de 4 até 7 pessoas que a nossa tripulação roda. Excelente. Hoje não é treinamento de resgate, não é um treinamento que precisa ter envolvimento com tropa, então são 4 pessoas. 2 pilotos, né, eu dando instrução no outro, e aí um operador de equipamento, que é geralmente um sargento, um oficial especialista, e um mecânico da aeronave, que vão junto com a gente. Quais são os tipos de missões, mais ou menos, assim? Então, ainda mais de asas rotativas, é muito diverso, todo tipo de missão a gente pode estar atuando ali. A aeronave tem capacidade, ela é a mais versátil que a gente pode utilizar, né? Ainda mais porque ela tem capacidade de fazer o pairado, né? Que a gente chama, ou seja, parar fisicamente em cima de um ponto. Então a gente opera com evacuação aeromédica, com transporte, né, aerologístico, pode operar pode operar não, operamos com auxílio à Polícia Federal, ao combate ao garimpo, ao tráfico ilegal, depende dos acionamentos do Ministério, né? Então os Ministérios da Justiça ou o Ministério da Saúde acionam o Ministério da Defesa para a gente estar apoiando, né, os demais órgãos de segurança pública. Você está vendo aí, Mirza, que coisa espetacular o trabalho que as Forças Armadas prestam, né? São diversas áreas na área de saúde, um resgate médico, muitas vezes um ribeirinho, ele é picado por uma cobra e você precisa de evacuação. Eu gostaria até de destacar, perdão, até incomodar, Que é isso? Ontem mesmo a gente estava na reunião, foram 2 dias da reunião da Gota, né, que é a vacinação indígena, que a gente também faz com o pessoal do Ministério da Saúde, e se reúne e faz o planejamento anual de calendáricas e de vacinação indígena e de ribeirinho da região. Aí seria o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, do esquadrão, né? Porque as pessoas às vezes esquecem que no Sudeste, ou em lugares que tem mais acesso por estrada, as coisas são muito fáceis de você chegar num posto de saúde, de alguém bater na sua porta de carro. Verdade. Mas lá tem lugares que as pessoas, num raio de 50 km, elas não têm acesso a ninguém. Verdade. Então é lá que a gente vai atuar. A gente vai atuar em pessoas que não têm acesso a nada. Então, ou é por rio, né, que demora-se dias a chegar, e quando baixa o rio ele simplesmente não tem acesso, ou é por via aérea, né, que é o que a gente consegue apoiar. E as noções de distância aqui, né, são muito diferentes daquele eixo Rio-São Paulo, né? Porque, sim, por exemplo, se a gente for falar aqui Amazonas e o Pará, se a gente for por via do rio, é uma distância absurda, né? Muito grande. Sim, até porque o rio não é reto, né? Não é reto. Isso tem ladeiras. O rio não é reto. Isso é importantíssimo, por exemplo. O rio não é reto. Isso é importante. Como é que é essa distância aérea, assim, mais ou menos? A aérea fica um pouco mais rápido por causa das velocidades que são empregadas, né? Mas ainda assim continua muito longe. O exemplo de Boa Vista, que a gente vai atuar na Catrimânia, então, uma aeronave lá. Daqui lá com o helicóptero, voando de helicóptero em linha reta, dá 3 horas. Então, se a gente precisasse atuar de imediato lá, a gente tomaria 3 horas até chegar naquele ponto. Nossa. Via terrestre são 12 horas. Sim, via terrestre são 12 horas. E isso que tem a possibilidade de via terrestre, né? Tem lugares que não tem. Em apoio a Surucucu, no caso, é 1h30 de ida a partir de Boa Vista e não tem via terrestre. Então existem locais que é somente por via aérea mesmo que a gente consegue chegar. São os desafios, né, de ser mulher militar aqui na Amazônia. Sim, eu acho que é por isso que servir na Amazônia é tão apaixonante, né? Todo mundo que vem pra cá sai com um pouquinho da selva, não só no braço, né? Quando a gente vai fazer o estágio de adaptação à selva, que a gente tem que fazer quando chega, mas sai com esse sentimento de relevância, né? De poder fazer a diferença na vida de alguém, poder pertencer a um Brasil que ninguém conhece, né?
Então, assim, ser militar e estar na Amazônia é muito especial. É muito especial. É muito gratificante. Sim, com certeza. Que é igual a senhora falou, se você não for, ninguém vai. Então, se você não for, ninguém. Olha aí, para você Verdade. que tem curiosidade, né, de saber um pouco mais sobre a carreira de militar, você que é uma menina, que já é uma mulher, até que idade, né, que pode? Vamos começar pela Marinha. Então, na Marinha é a partir dos 18 anos. Né? E aí, dependendo da carreira, né, da escolha ali, é até os 41 anos. Tem tempo, né? Tem Muita tempo. gente que tem Tem aí, que tá meio em dúvida se é ou não, tá tendo a oportunidade de saber hoje. Vamos começar aqui com a Ana Carolina, né, que é do Exército. O Exército também começa com a maioridade, a partir dos 18 anos, e vai até os 42 anos para os oficiais técnico-temporários. Tem a oportunidade de entrar aí até essa idade. Muito tempo também. E a nossa Força Aérea? Tem as escolas de formação, né? Tem as escolas de formação que... Da Força Aérea, a gente pode englobar, por exemplo, tem o Colégio Naval, tem a SPSEC e tem a EPICAR. E aí você não precisa ter 18 anos para ingressar, né? Isso é legal. Se eu falar exército, não Sim, precisa. é legal. de escola. Colégio Naval. Tem o Colégio Naval. Entendeu? Ia ficar meio Colégio Naval é estranho. 14 anos, 14 o Exército é anos. 18. Meia A hora não dá pra SPSEC falar é nada 17. disso. A SPSEC. Eu ia SPSEC perguntar... é 18 anos. 18 anos? É, 18 anos. Depois que vocês passaram nas etapas, né, do todo o processo seletivo, tanto na Marinha como no Exército e na Força Aérea, como que foi esse acolhimento institucional, né, de ambas as partes, as instituições? Vocês lembram mais ou menos, assim? Como se fosse ontem. Fica marcado, né? Fica. Chegar é sempre um susto, né? Eu não tinha a menor ideia do que me esperava. Sim. Apesar de ter sido muito orientada, né? De conversar bastante, ter uma ideia do que eu ia passar durante a formação, mas assim, é sempre uma novidade. Mas nós somos muito esperados quando estamos chegando na força, sabe? Todo mundo aguarda com muita ansiedade quem está chegando, né? Primeiro porque é o sangue novo que chega, né? E outro porque todo mundo tem noção de que, cara, você passou por um processo seletivo. A minha área de formação eram 2 vagas para o Brasil inteiro concorrer. É uma peneira. Então eu tinha 2 possibilidades de passar no concurso em primeiro ou em segundo lugar. Tava fácil, né? Tava super tranquilo. Então as pessoas te aguardam com ansiedade. Vai chegar os novos alunos, vai chegar o pessoal que se esforçou, passou na prova, fez exame médico, fez um teste físico, não sei o que, e vai entrar para poder começar. E você é tratado como militar o tempo todo. Eles esperam de você, nós esperamos de nós, né, uma postura militar. E é muito desafiador, não é fácil para ninguém, porque é uma mudança muito grande e tem que sacudir a roseira, tem que ser diferente, tem que ser difícil mesmo, para todos os níveis. Para quem está na área combatente, mais difícil ainda, porque é uma profissional da guerra, é uma profissional que vai estar, né, com os olhos na face do inimigo, se preciso for. Então tem que ser difícil, né? Tem que ser desafiador, tem que mostrar aquilo que é diferente. Mas a gente vai se viciando, né? A gente vai entrando ali na rotina, aí você vai ganhando o jeito de ser militar, as características, o linguajar, e a gente vai incorporando tudo isso. E aí quando a gente sai na primeira semana, né, que a gente chega em casa, a família até fala: mas você só ficou lá esse tempo e você já tá desse jeito. Você se sente um alienígena no mundo. Você já tá assim. Você já não, tá porque desse vocês jeito. civis, vocês que são civis, a gente fala assim pra mãe e vocês pro que são pai, né? civis. Vocês que são civis não entendem, é diferente, mas assim, a gente realmente, depois da primeira semana, já se sente um alienígena. Parece uma lavagem uma cerebral. transformação. É uma fronteira na simbólica, vida, né, entre a vida de militar e a vida de civil. Com Sim. certeza. Né? Tem uma fronteira ali, querendo ou não, a gente tem que separar, né? Sim. Quem é mesmo tem que separar. Mas é fácil ou é difícil separar? A gente militar da vida civil. Não tem como separar, porque foi como já foi dito, né? Predomina a militar?
Nesse caso, predomina militar, né? Porque a gente é militar 24 horas. Você vive isso. Exatamente. É igual, é a mesma coisa, é um sacerdócio. Você está sempre disponível. Está sempre disponível. Ah, pode passar aqui. Poxa, eu sei que você já voltou, mas vamos lá fazer um... Vamos. Palma no pé esquerdo. Volto. Pode, faz tal coisa, despacho. A qualquer hora do dia. Como tem sido para vocês essa experiência de liderança? Bom, aí a primeira começa e a outra fica já matutando a sua experiência de liderança ali no dia a dia. Eu tenho a minha experiência mais com a minha tripulação, né? Existem outras lideranças que trabalham mais com tropa, com outras subordinações, né? Eu tenho mais experiência com a minha tripulação quando a gente desloca a aeronave, principalmente. Porque as missões que a gente faz, a maioria não é em sede. Então, a gente pega o helicóptero, vai para algum ponto específico, para alguma cidade do interior, Erunepé, Lábrea, São Gabriel da Cachoeira, Boa Vista, vai para Surucucu, no caso, vai Boca do Acre, qualquer lugar, a gente está lá. Tenente Mariana, então a senhora já assumiu o comando da aeronave, então a senhora já é... Da aeronave, de missão, e aí você tem que se preocupar com tudo, né? Com onde a aeronave vai ficar, com a segurança das pessoas, alimentação, estadia, o que vai acontecer com elas, o planejamento da missão para a gente cumprir bem a missão, qual seja ela que seja paga, entendeu? Configuração da aeronave. E eu entendo que, tipo assim, a pessoa que, no meu caso, o aviador que é o comandante de aeronave, que está como comandante de missão, ele é a pessoa responsável pelo bem-estar e cumprimento da missão de todas as pessoas que estão envolvidas, né? Então, isso é muito bem desenvolvido ali no esquadrão, principalmente porque ao longo dos nossos voos, hoje é um voo técnico, né, de instrução técnica, em que muitas vezes isso não vai ser exigido do aluno. Eu não vou começar a exigir ele algumas tomadas de decisão. Eu vou ensinar ele primeiro a pilotar, porque eu preciso que seja técnico o aprendizado dele para as outras coisas de tomadas de decisão, de tomar a frente, liderança, ele se preocupe com isso depois, porque o técnico já está bem massificado na cabeça. Então, isso é desenvolvido a gente ao longo dos anos, muitas vezes ali no esquadrão, porque a gente sai muitas vezes de missão. Então, não é fácil, não vou dizer que existe uma rotina para mim. Qual é a sua rotina? A minha rotina é não ter rotina. Minha rotina é acordar de manhã e ir pro quartel. A gente vê o que vai acontecer lá. Porque a gente pode estar, pode ser acionado, a gente tirou o alerta SAR Brasil, né, que é aeronaves estrategicamente posicionadas ao longo do Brasil em caso de desastre aéreo. Então eu posso ir para lá tranquilamente achando que vou voltar para casa e comer um sushi e simplesmente parar em Campo Grande, parar lá em Tirióis por conta de algum desastre aéreo, alguma necessidade que a nação precisa. Perfeito. Excepcional. Capitã, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes da pergunta, eu quero te dizer parabéns, realmente é impressionante, né? Esse pronto emprego, isso é fantástico, mas não só da senhora, da capitã, da querida Sargento Rejane. Capitão, para os nossos ouvintes, né? Eu te faço uma pergunta, telespectadores, faço uma pergunta. Como é que está a preparação, né, para essas futuras militares, as nossas jovens mulheres que estão agora perto de completar os 18 anos e que no ano que vem vão ser recebidas nas Forças Armadas? Isso, a partir desse ano, as mulheres podem se voluntariar para o serviço militar inicial, né? Que é aquele que o jovem se alista, junto a uma junta de serviço militar ou pela internet, e no ano seguinte, né, isso no ano que ele completa 18 anos, e no ano seguinte ele presta o serviço militar inicial como soldado, né, no Exército, na Marinha e na Força Aérea. E esse ano é o ano que as mulheres têm oportunidade de se voluntariar para esse serviço. E agora nós estamos nessa fase de inscrições, né? Começou em 1º de janeiro, vai até o dia 30 de junho. E todas as mulheres que completam 18 anos esse ano de 2025 podem se cadastrar para se voluntariar ao serviço militar, que começa no ano que vem, 2026. Elas se apresentam, né, nos quartéis para poder iniciar aí a sua jornada. Me diz uma coisa, como é que está o interesse das nossas amazonenses? Enorme. O estado do Amazonas é o 3º estado. Serão quantas vagas?
A princípio são 43 vagas, se não me engano. Mas nós temos muitas inscritas, né? São mais de 1.600 inscritas. Que coisa maravilhosa. Que 4 oportunidade. estados que compõem a emocionante. CNA, Que legal. São 1.600 inscritas. Então, como é um serviço voluntário, né? Não há obrigatoriedade, mas a gente percebe que há um interesse, uma curiosidade, né? Que é natural, quando começa algo novo, né? E aí no ano que vem elas vão estar aí nas unidades militares aqui no Amazonas, do Exército e da Aeronáutica. A Marinha não vai ter processo seletivo então... para o Amazonas esse ano, né, nessa primeira fase, né, de início. Não sei se no futuro vai ter alguma coisa, mas nessa primeira fase estão previstos mulheres no Exército e na Força Aérea. Que bom, olha aí. Tá vendo aí? Incrível. Coisa boa, né? Muita informação que as pessoas não sabem, né? Isso. E são muitas meninas que estão interessadas, tanto de Manaus quanto do interior. E a gente percebe que isso é um reflexo, né? Que a gente estava falando da satisfação que a gente tem de servir na Amazônia. Eu acho que esse interesse que vem das jovens é exatamente porque aqui elas enxergam, né? Que muitas vezes em outras regiões do país... Muitas vezes as pessoas não enxergam, né? Essa situação de que se você não for, ninguém vai. Essa capacidade de estar perto das pessoas, de estar nas comunidades, de estar junto às populações ribeirinhas. Então, o amazonense, quem está não só no estado, mas assim, toda a área que compõe a Amazônia, enxerga muito de perto, né? Os navios de atendimento médico da Marinha que fazem um trabalho excepcional, incrível, com o atendimento médico. O ano passado foram mais de 70 mil indígenas atendidos nas ações cívico-sociais do CMA, não só do CMA, mas que a gente faz também em parceria com a Marinha e com a FAB. Então, assim, é muito expressivo. E isso é um reflexo. E para nós é gratificante demais, né? É olhar e falar assim, poxa, que bacana, né? O trabalho que a gente está fazendo, desenvolvendo, vendo acontecer todos os dias, tem um reflexo e esse pessoal quer vir para a linha de cá, quer vir para o lado de cá. Então isso é muito legal. Nós estamos caminhando aqui para o encerramento já do nosso podcast. Infelizmente foi um bate-papo muito legal, mas eu queria saber a atuação da Força Aérea Brasileira, do Comando Militar da Amazônia e da Marinha do Brasil, tanto na capital como nos municípios do estado. Porque muda, né, a atuação um pouco, as missões, como você disse, que tem missões específicas, muda, né? Então, atender a capital, depois os municípios. Então, como a capitão mesmo disse, é essa questão de se a gente não for, ninguém vai. E aí a gente vai com os navios de assistência hospitalar para poder levar... Né, essa assistência, se a gente não chega lá, de fato não tem, né? E quando a gente chega, logo quando eu cheguei aqui no Amazonas, eu fui para uma comissão para poder fazer esse atendimento hospitalar. E aí foi um susto, foi um impacto muito grande, porque a gente que vem do Sudeste, do Rio de Janeiro, lá a gente tem esse acesso. Aqui, se não for... E por todas as vias, né? E por todas as vias. Os meios. Aqui, se não for um navio hospitalar levando assistência, não chega, de fato não chega, né? E aí a Marinha faz esse trabalho de assistência hospitalar e faz também a questão de inspeção naval, né? A gente trabalha com inspeção naval, patrulha naval, fazendo o controle, né? Esse controle do território nacional, para que não... É nosso, esse pertencimento é nosso, o país é nosso, o controle é nosso. Então a gente está ali na fronteira, na área de fronteira, na região, né, nos rios, fazendo todo esse controle. Faz também a questão do documentação, né, a questão das documentações das embarcações, porque às vezes o ribeirinho, né, a gente tem agências, né, nas capitanias, os ribeirinhos têm aquele meio de transporte dele e não tem muito aquela preocupação, né, de regularizar. E aí tem periodicamente essa questão de regularização das documentações das embarcações, né? Você... Bom, o Exército ele está em toda a área da Amazônia.
Aqui a área do CMA acompanha o Amazonas, o Acre, Rondônia e Roraima. São 4 brigadas, a primeira brigada em Boa Vista, a segunda brigada em São Gabriel da Cachoeira, a 16ª brigada em Tefé e a 17ª brigada em Porto Velho. Aí, dentro dessas brigadas, existem os batalhões de todas as armas, então os batalhões de infantaria, temos um regimento de cavalaria agora lá em Boa Vista também, o 18 RCMEC, que foi recém-inaugurado. A área de engenharia, que trabalha no apoio ao desenvolvimento regional. E temos 23 pelotões especiais de fronteira, que estão espalhados aí desde Rondônia, né, até Guajará-Mirim, é o primeiro, até o finalzinho lá em Roraima. Até no finalzinho temos nossos 23 pelotões especiais de fronteira. E o CMA trabalha na defesa da soberania, na Amazônia, proteção e a prevenção e a repressão dos crimes transfronteiriços e ambientais, o apoio à população local, então aos povos originários e às populações amazônicas no geral, a proteção ao meio ambiente, né? E também a parte socioambiental. Então o CMA está em todas essas vertentes e a nossa função principal é garantir a soberania brasileira dentro desse espaço tão rico e tão visado, né, pelo mundo todo. Você... Da Força Aérea aqui em município e regiões, né, além de fazer os trabalhos que a gente faz aqui em Manaus, com o apoio que tem em todas as forças, né, a questão do Profesp, atividades que a gente tem com a população local, as demais unidades do Amazonas a gente atende da mesma forma, né, que a capitã chegou a comentar, entregando serviços de defesa nacional, né, a questão de vacinação, apoio ao combate de crimes ambientais e principalmente crimes transfronteiriços, né, a interceptação de aeronaves que podem estar trazendo coisas maléficas ou que não tem destino específico aqui que possa atrapalhar, né, a nossa atuação na região. Basicamente isso. Gente, muito interessante, bem legal mesmo conhecer a trajetória de vocês, né, cada uma na sua esfera, tanto a aérea como a militar ou a do exército, Força né? terrestre. E a Força terrestre. Força terrestre, né? A marinha, A naval. a naval, a Exato. força terrestre e aqui a aérea. É muito interessante conhecer a trajetória de vocês e que essa mesma trajetória também possa inspirar, né, jovens que estejam querendo ingressar ou que tenham curiosidade. Eu acho que para encerrar é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, professor, pela sua presença também. Obrigado. Tem um adendo? Tem um adendo. Eu queria, assim, agradecer de coração, né? Eu não poderia deixar de agradecer aos comandos militares, agradecer ao Brigadeiro Ramiro, comandante do 7º Comar, por ter... Agora eu vou falar um detalhe, porque ontem foi feito ali uma articulação, um bate-papo, eu falei, olha, pede para a Tenente Mariana vir com um macacão de voo, vai dar mais engajamento. As pessoas que vão estar ali do outro lado, elas vão ficar muito curiosas pelo trabalho fantástico que ela faz. Então, Brigadeiro Ramiro, obrigado, valeu. General Costa Neves, em nome do Comando Militar da Amazônia, nós te agradecemos. E Almirante Lampert, te agradecemos também por ter disponibilizado a nossa querida Sargento Rejane com esse sorriso aqui contagiante, bacana mesmo. Bem, essa foi uma oportunidade que o nosso querido presidente da OAB, Dr. Jean, nos deu, de estarmos participando aqui do programa do canal da OAB. Mas você que está nos vendo aí do outro lado no YouTube, você se prepare que em março a Comissão de Defesa Nacional vai trazer um convidado, a gente vai deixar vocês curiosos aqui, mas nós vamos começar com uma programação muito bacana, muito similar com essa homenagem que a comissão está fazendo para essas nossas bravas guerreiras que servem a nossa pátria de maneira brilhante. Novidades em março, Comissão de Defesa Nacional, se enganjem conosco. Isso aí. Posso fazer uma adendo também? Sim, fica à vontade. Quem tiver curiosidade de conhecer mais sobre o trabalho do Comando Militar da Amazônia, da Força Aérea, da Marinha,
venham para as nossas redes sociais, nos nossos sites de informação. Tem muita informação sobre o trabalho do CMA na internet. Então, acessem as nossas redes sociais e as perguntas, mandem para a gente também, que a gente interage com quem está ali nos prestigiando nas redes sociais também. Posso aproveitar também? Fica à vontade, fica à vontade. Então, o Exército, né, e a Aeronáutica vai começar com o serviço militar voluntário. A Marinha já tem as soldados. Eu acho que é importante cada esfera aqui destacar os seus serviços voluntários, né? Para a população. Então, e eu acho que daquela do ingresso lá, eu não consegui falar dos 14 anos dele, cara. Eu acho que a gente esse tempinho, pouco mais esses 5 minutinhos para vocês falarem um pouco sobre os serviços voluntários. Querem que eu introduza, assim, só para uma pergunta de leve? Então, né? Meu serviço voluntário é igual ao da Capitão. O voluntário é semelhante, soldados, né? Só que o da entendeu? Marinha não deixa de ser voluntário, só que é um concurso de fuzileiros navais, né? As mulheres já podem ingressar como soldadas. Inclusive, chegou agora em Manaus, chegou 9 soldadas, né, pra gente, pra formação, pra poder... Fuzileiras? Né, fuzileiras. Chegaram aí. 9 soldadas fuzileiras navais. Sejam Então, bem-vindas. Sejam bem-vindas, tá? Pra força. É muito importante ter mulheres junto com a gente para poder realizar esse trabalho, né? Dar continuidade no trabalho. Ainda é minoria? Mulher? No serviço militar, sim, né? Sim, Ainda é minoria, né? Sim, ainda é. Mas Então vamos... é uma área que tem crescido, né? Hoje nós temos mulheres presentes em quase todos os PEF do Exército. Nós temos 24 mulheres hoje presentes nos PEF, nas nossas fronteiras, né? A maioria delas está na área de saúde. O que é SPEF? O PEF é o Pelotão PEF. Especial de Fronteira. Ah, sim. Né? Nós temos hoje 24 mulheres que estão trabalhando diretamente na área de assistência à saúde. São médicas, são dentistas, Falou, né? A gente já está preparando as estruturas, principalmente daqui de Manaus, para poder receber as voluntárias que vão seguir conosco. E vai ter uma comissão específica para receber cada uma delas, né? Para a gente introduzir elas no meio, para elas não se sentirem desamparadas, né? Lembrar que somos militares, mas que ela tem todo o apoio da gente, né? E que ela pode procurar sempre qualquer outra mulher que já trilhou esse caminho, para que ela não se sinta desamparada nem fora do ninho, vamos dizer assim. Isso. Gente, que legal conhecer a história de vocês, saber, né, que existe o poder militar, ele tá forte aqui na nossa região e que as mulheres estão cada vez mais galgando seu espaço na sociedade, né? Principalmente nessa esfera militar que vocês trabalham. Eu quero agradecer a presença de todas aqui, também do professor Luiz. Foi um bendito fruto aqui hoje na nossa conversa, né? Foi um privilégio. Foi muito legal, foi um bate-papo agradável. É isso, gente. Para você que acompanhou, mais um bate-papo aqui do podcast OAB Amazonas em Destaque. Nós estamos chegando ao fim, eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de comentar, né, compartilhar e seguir as redes sociais da OAB Amazonas. Até a próxima!